Para se ter um e-commerce de sucesso, o empreendedor ele precisa observar alguns pontos que são muito importantes, como por exemplo, qual a plataforma que ele vai utilizar para criar o seu e-commerce, qual o perfil do seu cliente, quais são as publicações que ele vai fazer. Então tem algumas coisas que você deve observar antes de você começar a criar o seu e-commerce de sucesso. E uma delas, e que você deve tomar muito cuidado, é o uso de dados pessoais das pessoas que vão comprar dentro do seu e-commerce. Se você tiver esse cuidado logo no início, você com certeza vai evitar muitos problemas. Por isso que é importante que você entenda a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A sua empresa está adequada a essa lei? Você sabe o que é essa lei? Você sabe qual a relação da lei com o seu e-commerce? Quando a gente pensa na gestão de dados, muitos empreendedores que têm um e-commerce acreditam que só você colocar ali uma página falando das políticas de privacidade, falando sobre os termos de uso, só fazer isso é o suficiente, mas não é assim. A Lei Geral de Proteção de Dados ela exige mais algumas coisas e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, se você pretende ter um e-commerce ou se você já tem e quer entender um pouco mais da LGPD, quer se familiarizar um pouco mais com ela, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te trazer aqui algumas dicas, vou te trazer algumas informações importantes sobre a LGPD. Então, para começar, deixa eu te explicar o que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, abreviada como a gente conhece, como LGPD, é uma legislação brasileira que regula o uso dos dados pessoais pelas empresas. A LGPD ela busca garantir a qualquer pessoa que está no Brasil o direito sobre os seus dados pessoais. Que dados são esses? É só o meu CPF, o meu RG, aqueles dados mais pessoais? Não, qualquer dado pessoal seu, como seu nome, sua data de nascimento, sua localização, seu endereço, seu e-mail, todos esses dados que a gente geralmente preenche ali no checkout de um e-commerce ou numa newsletter ali quando você coloca seu nome, seu e-mail, tudo isso são dados pessoais que a LGPD justamente vem proteger, vem dar o direito que você tem sobre os seus próprios dados. E o que vai acontecer se o meu e-commerce ele não estiver adequado à LGPD? Existem dois tipos de punições para quem não está cumprindo a LGPD. A primeira é uma multa diária. Então, como seu nome já deixa bem claro, é uma multa que vai se aplicando todos os dias e tem um limite ali, um teto de 50 milhões de reais. Então, se você chegar a 50 milhões de reais, não vai passar disso, mas ela é uma multa que vai acumulando todos os dias. Todos os dias você é multado até que chegue um total de 50 milhões de reais. A segunda é uma multa mais simples. Essa multa ela é aplicada em cima do faturamento, o valor de 2% em cima do faturamento do seu negócio e ela também é limitada a 50 milhões de reais. Mas em alguns casos mais graves, a lei também pode impedir você de continuar com o seu e-commerce. Então ela pode tirar o seu e-commerce do ar e ainda proibir você criar um novo e-commerce ou qualquer negócio que utilize dados pessoais. Ou seja, isso provavelmente significa o fechamento das suas atividades, fechamento da sua empresa. Porque quando a gente pensa no e-commerce, por exemplo, como é que você vai fazer uma venda sem conseguir pedir o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o telefone, o endereço de faturamento? Então, se você não pode utilizar os dados da pessoa, você não vai conseguir continuar com seu e-commerce no ar. Por isso eu reforço aqui a importância de você cumprir a LGPD. Não deixe essa lei de lado, dedique um tempinho ali para estudar ela e para adequar o seu negócio à LGPD. Bom, e quais são os princípios da LGPD? Agora que você já tem uma noção ali do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou te explicar os 10 princípios que essa lei tem. Então, o primeiro princípio é o da finalidade. Esse princípio ele vai dizer que a realização do tratamento dos dados eles devem ser de forma legítimas, explícitos e informados ao usuário, a pessoa que está deixando ali os seus dados. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você, por exemplo, solicita um e-mail de uma pessoa para mandar o faturamento, para mandar a nota fiscal, você está dizendo para ela que você vai utilizar aquele e-mail para fazer o faturamento. Então você não pode utilizar esse e-mail para mandar novidades, para mandar promoções. Você não pode fazer isso, porque a sua finalidade é utilizar esse e-mail como forma de faturamento para mandar uma nota fiscal, por exemplo. O segundo princípio é o da adequação. Nesse caso, a empresa ela precisa justificar que os dados que ela está coletando são de valor e que tenham a ver com o seu modelo de negócio. Outro exemplo, vamos supor que você tem uma loja de roupa. Faz sentido você perguntar para essa pessoa qual é a sua opção religiosa ou qual político ela vota? Ou seja, esses dados eles não têm valor para o seu modelo de negócio. Então, essa é uma pergunta, por exemplo, que você não poderia fazer
numa loja que vende roupas, por exemplo. O terceiro princípio é o da necessidade, ou seja, a sua empresa ela precisa garantir que vai coletar apenas os dados pessoais que são necessários para uma determinada atividade. Como por exemplo lá no checkout, você só vai perguntar as informações que são necessárias para o faturamento ali da nota fiscal. Beleza? O quarto princípio é o de livre acesso, ou seja, como seu nome já deixa bem claro, você deve garantir um livre acesso, ou seja, uma forma fácil e educativa para que o cliente ele consiga ver os seus dados pessoais. Ele precisa ter total livre acesso aos dados que ele preencheu, por exemplo, ali no checkout. O quinto princípio é o da qualidade dos dados. Nesse princípio, você deve garantir que a base de dados, ali, os dados pessoais que você coletou, são verdadeiros e que eles estejam atualizados. O sexto princípio é o da transparência. Então, nesse princípio, como o nome deixa bem claro, é um princípio onde você precisa ter total transparência quanto àquela pessoa que vai estar deixando seus dados no seu site. Então, você deve informar para ela com o que você vai estar utilizando esses dados dela. O sétimo princípio é o da segurança. O princípio da segurança ele envolve justamente procedimentos que você precisa tomar para garantir a segurança dos dados das pessoas. Então você precisa estar preparado, como por exemplo, para um possível ataque hacker, ou para você, por exemplo, excluir alguns dados e precisar restaurar. Então o princípio da segurança é isso, você precisa ter tecnologia suficiente para garantir a segurança dos dados das pessoas que colocaram seus dados ali no seu site. O oitavo princípio é o da prevenção. Então a sua empresa ela precisa tomar medidas de prevenção para garantir que os dados coletados eles não vão ter nenhum problema enquanto estiverem alocados no seu site. O nono princípio é o da não discriminação. Esse princípio ele sustenta que o tratamento do uso desses dados eles não vão ser utilizados para fins discriminatórios ou algo ilícito ou abusivo. Então esse é o objetivo desse princípio. E por fim, o princípio de número 10 é o da responsabilização e prestação de contas. Então esse princípio ele veio falar justamente sobre isso, quanto à sua responsabilidade em cumprir e prestar contas de tudo que tem descrito na lei. E aí vem mais uma pergunta, né? Como eu adapto o meu e-commerce para cumprir a LGPD? Então eu acho que ficou claro para vocês que a LGPD não é algo muito simples. É interessante que você leia ela por completo e mais que leia, que você procure um profissional, um advogado que trabalhe com LGPD, né, que entenda, que estude LGPD, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas e te auxiliar nesse processo de implementação da lei dentro do seu e-commerce. É importante também dizer que isso vai variar de e-commerce para e-commerce, a depender do produto que você vende, né, da localidade que você está. Então é importante que você procure um profissional para adequar a LGPD ao seu site. Então a LGPD ela vai muito mais de você colocar simplesmente a página de políticas de privacidade ou de você colocar lá o consentimento dos cookies. É muito mais que isso e é importante que você adeque o seu site à LGPD. Então procure um profissional, procure um advogado para te auxiliar nisso. Não deixe isso para lá. Então é importante que você dedique um tempo ali, que você pare um pouquinho, procure um profissional e adeque o seu site à LGPD. Beleza? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e compartilha também esse vídeo com algum amigo teu que também tem um e-commerce ou que está pretendendo montar um e-commerce. Beleza? Então, eu sou o Gésio, da Escola de Sites, e te espero no próximo vídeo. Tchau!